Sabem o que é isto? Isto é de cortiça. Isto que está aqui na Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, esta abominação, este pedaço de que eles chamam de arte, que isto não é arte nenhuma. Eu vou-vos mostrar o que é isto. Isto é de cortiça. Só um momento, está aqui pessoas a passar. Isto é de cortiça. Porquê? Porque quem manda aqui nesta merda, os corruptos, são os corticeiros. A Corticeira Amorim, que é uma das grandes empresas da PSI 20. E eles, o símbolo deles, desses draconianos, é a cortiça. Porquê? Desses satânicos é a cortiça. Porquê? Porque a cortiça... Olha, para já a cortiça contamina o vinho. Eles contaminaram o vinho. Eu tenho andado a estudar muito sobre o vinho, porque o vinho é muito importante. O vinho é da nossa cultura, não é? O vinho é importante. Só que eles contaminaram o vinho, pelo que eu estou a perceber. Eles contaminaram o azeite, eles contaminaram as oliveiras, eles contaminaram. E o que eles fazem, o que eu estou a perceber é, eles subverteram, contaminam tudo o que Deus nos disse para nós fazermos e comermos. Portanto, eles estão a fazer tudo ao contrário de Deus, do que Deus nos disse. Se vocês repararem, o Novo Testamento, os mandamentos de Deus, eles fazem tudo ao contrário. Eles matam, eles não respeitam os pais, eles usam o nome de Deus em vão, usam o nome de Deus para cometer atrocidades, crimes, eles cometem idolatrias, fazem as idolatrias, eles fazem tudo ao contrário dos mandamentos, se repararem, e do Novo Testamento de Cristo. Eles fazem tudo ao contrário. E a cortiça, o que é que eles fazem com a cortiça? Eu já expus isso. A cortiça é uma arma biológica também. A cortiça é um filtro. A cortiça é assim. A cortiça vem do carvalho e do sobreiro. Principalmente do carvalho, mas também, o sobreiro também está relacionado com isso. A cortiça do sobreiro e do carvalho. Não é? A Quercus. Porquê que eles apareceram com essa merda da Quercus? Até há uma associação ambiental chamada Quercus. Vejam lá. Porque quando a cortiça nem sequer... Isto é verdade que eu vou dizer e eu vou fundamentar isto. A cortiça nem sequer é nativa deste planeta. Este planeta não tinha estas árvores, não tinha carvalhos. O carvalho não é uma árvore nativa. Sabem que muitas pestes usam o carvalho para se proliferarem. Muitas pestes que são espalhadas por aí usam a árvore do carvalho, da cortiça, como incubadora para a proliferação de pestes. É propícia a isso. Reparem que o carvalho é propício a pestes. Portanto, esta árvore não é daqui da Terra. Há muitas plantas que não são daqui da Terra. Eu já expus isso. Há plantas que não são nativas daqui. Foram introduzidas aqui neste planeta por esses draconianos, por essas espécies invasivas, alienígenas. Isto é verdade. Este planeta a biota do planeta foi alterada. A flora e a fauna foi alterada. Por exemplo, vocês podem pensar, é difícil, vocês têm que investigar sobre isto. Porque assim, reparem uma coisa, mas eu vou-vos dar um exemplo muito simples para vocês começarem a pensar. O porco não existe na natureza, não há porcos na natureza. Já pensaram nisso? O animal porco não existe, não há animais na natureza porcos, não há porcos. O porco é uma manipulação genética, é uma degeneração do javali. O javali existe, que é o que anda a ser, aliás, até está em extinção. O javali está em extinção, andam a matá-los, mas eles caçam javalis e comem carninha de javali, que é muito bom, não é? Que faz bem, eles comem, né? Mas o porco, o que eu quero dizer é que o porco já é um animal que eles criaram em laboratório para usar como alimento, para enriquecer os produtores, não é? E os vendedores de porco, e para para manipular a genética dos humanos também. Por isso é que os judeus verdadeiros e os muçulmanos não comem porco. No meu ponto de vista, eles têm razão. Porque o porco não existe na natureza, não é um animal da natureza.
Agora, o que é que eles fazem com a cortiça? E voltando ao vinho, o vinho é muito importante, faz parte da nossa cultura. O Portugal é conhecido por ter bons vinhos, só que o que é que acontece? Eles estão a contaminar os vinhos. E uma coisa que eu já reparei, eles usam a cortiça para contaminar o vinho. Por isso, a cortiça azeda o vinho. A cortiça deixa aquele sabor de casca de carvalho. O que é que isso faz? Isso altera a essência do vinho. A madeira altera a essência, o sabor, e altera as propriedades do vinho. Portanto, contamina o vinho. E mais. Como é madeira, como a cortiça é uma madeira, o que é que a madeira faz em contacto com o álcool? A madeira em contacto com a água e com o álcool, portanto, um vinho é fundamentalmente água, uva, e tem os polifenóis, os taninos, que eles chamam, que isso também são venenos, isso é o veneno da uva. Os taninos e os polifenóis é o veneno da uva, que nunca devia ir parar ao vinho. Por exemplo, na uva verde, na uva branca, eles tiram a casca e tiram o caule. A rama não vai para a fermentação no vinho branco, mas no vinho tinto vai. Portanto, o vinho tinto é mais tóxico do que o branco, o vinho tinto. E depois eles misturaram as castas, também é outra coisa que... A mistura de castas enfraquece as propriedades de cada uma das castas. É o que eles estão a fazer na sociedade também, com a miscigenação genética de corpos. Mas isso já é entrar na extrema-direita, na identidade racial, que é muito importante também, mas já lá vamos. Mas o que eu quero dizer é que eles misturam as castas dos vinhos e enfraquecem e contaminam o vinho, porque cada casta tem as suas propriedades, que têm que ser saboreadas e têm que se manter intactas, preservadas. A sua integridade tem que se manter preservada. Isso não é possível com misturas. Eles misturam as castas e estragam o vinho. Já azedam o vinho aí. Já, não é azedar, é amargar. Tornam-no adstringente, amargo. Tornam-no amargo. A mistura de castas, eu nos últimos anos comecei a beber às refeições um bocado de vinho e agora posso falar sobre isto. A mistura já posso falar por experiência própria. A mistura de castas não é saudável, porque estraga as propriedades e a essência de cada uma das castas. Depois, outra coisa que eles usam para contaminar o vinho é a água. A água que eles usam é água pública. Muitos cultivos, a vinicultura está a usar, há muitas viniculturas que está a usar a água pública, que é um veneno. Já sabem que isso é um veneno, portanto também contamina o vinho, contamina as castas. A água que tem de ser usada, eles usam as irrigações para contaminar os alimentos, para contaminar as produções agrícolas. Usam as irrigações. Eles apareceram com essa merda das irrigações. Reparem bem nisso. Quando a maior parte dos alimentos não precisam de irrigação nenhuma. Não precisam. A produção, o cultivo, a agricultura não precisa de irrigações. Isso é uma fraude. Em Marrocos há lá comunidades que têm cultivos que não usam água nenhuma. Nós em Portugal somos privilegiados porque estamos perto do litoral e temos muita vegetação. O que é que acontece isto? Na agricultura, o que é que se acontece? Acontece que, como estamos perto do mar e temos muita vegetação, o próprio ar tem a umidade suficiente para fornecer os hidratos, a água e os nutrientes que os alimentos precisam, que os cultivos precisam. E isso é feito, a irrigação é feita naturalmente pela natureza. Através de quê? Através dos orvalhos, das geadas, das orvalhos, geadas, dos nevoeiros, das nébulas. O próprio ar, todos os dias, ao amanhecer e ao anoitecer, principalmente a amanhecer e anoitecer, torna-se úmido. Que não é com chuvas fortes, mas torna-se úmido, que umedece e hidrata toda a natureza, todo o alimento.
E eles apareceram com essa porcaria das irrigações para vender água pública, que é uma fraude. É a principal arma biológica que está a ser usada para contaminar os alimentos e os corpos. E depois, portanto, é um negócio. E depois usaram as irrigações para substituir a própria umidade, para substituir a própria irrigação que a natureza usa para fazer nascer vida e alimento. Foi isso que eles fizeram. E, por exemplo, o trigo cresce em regime de sequeiro, nem precisa de água sequer. Isto é uma fraude, meu. É tudo uma fraude que eles estão a fazer. Agora, voltando à cortiça. A cortiça é um filtro. A cortiça, além de contaminar o vinho, por isso é que há muito vinho que já não usa cortiça, já não usa rolhas de cortiça. Que usa rolhas de plástico, que é o melhor, porque não altera o vinho. E a cortiça, o que é que faz também? É um filtro de luz azul e ultravioleta, que é muito importante, essa luz. Porquê? Porque a luz azul e a luz ultravioleta é um desinfetante, é o que elimina os agentes infecciosos que eles estão a espalhar por todo lado para causar as doenças e para contaminar os alimentos. A luz azul e a luz ultravioleta, além de ser a frequência de luz que absorve, que faz a fusão de todos os outros comprimentos de luz, se vocês forem ao espectro eletromagnético, vocês vão ver. Há várias frequências de luz, da mais baixa frequência à mais alta. E a mais alta começa a entrar na gama de luz azul, ultravioleta, por aí fora. E essa luz azul ultravioleta é a radiação cósmica, é a luz cósmica que faz que além de ser um corretor genético também, é um corretor e atualizador genético e faz a desinfecção. Elimina qualquer tipo de agente infeccioso. A natureza não é estúpida. E eles usam a cortiça para filtrar a luz azul e ultravioleta também. Para quê? Para manter os corpos infeccionados, os alimentos infeccionados. Neste caso, o vinho, que é onde eles usam mais a cortiça. Mas eles também estão a usar a cortiça em todo lado. Conclusão, a cortiça é uma fraude. A cortiça é uma arma desses draconianos. E Portugal é forte nesta merda. Mas isto tem de acabar. Há muitos produtores de vinho que já não usam essa merda, já não usam essa rolha. Eles foderam, eles contaminaram tudo. Eles espalharam armas biológicas dissimuladas de alimentos e de utensílios e de coisas que as pessoas pensam que estão a ser usadas para o bem, mas não estão. Eles contaminaram muita gente e já fizeram mal a muita gente. E o que eles estão a fazer, pelo que eu estou a perceber, é precisamente subverter as escrituras sagradas. Eles estão a subverter Deus, o divino. Estão a fazer tudo ao contrário. Por isso é que eles contaminaram o vinho. Porque o vinho primordial, o vinho de uma monocasta, o vinho de uma monocasta, que eu já provei, por exemplo, a casta Syrah, que é a minha favorita, é doce. É uma casta doce. O vinho é naturalmente doce. O vinho tem que ter açúcar. O vinho é naturalmente doce e gorduroso. O vinho é naturalmente doce e gorduroso. Porquê? Porque a uva é doce e gordurosa. Tem três coisas. Tem doçura, açúcares, hidratos de carbono, são açúcares. Tem acidez, tem que ter acidez, que é o tal que eles chamam-lhe adstringente, mas não é adstringente nenhum, é acidez. A acidez é diferente da adstringência. A adstringência é a amargura. E a acidez não tem nada a ver com a amargura. Portanto, a acidez da uva, a acidez está na uva, que são os aminoácidos, que formam proteínas. Que são compostos nitrogenados que eles estão a tirar, para impedir o corpo de formar proteínas. Para quê? Para nos deixar dependentes das proteínas manipuladas em laboratório, dos tais lípidos nanoparticles. Proteínas lípidas que são vírus. Que são vírus. Os lípidos, as nanopartículas de lípidos são vírus. Que é o que eles andam a espalhar por todo lado. Eles estão a contaminar tudo. E, portanto, a uva é ácida naturalmente. A fruta é ácida naturalmente, mas também é doce. E pelo que eu provei, eu já provei uma boa casta, um bom vinho de uma monocasta Syrah. Ela é doce, é ácida, tem tudo na proporção certa. E é gordurosa, tem o tal plasma gorduroso, que eles chamam-lhe a auréola do vinho, ou que aparece no topo. Ou seja, é um plasma, o vinho tem um plasma, é como o nosso sangue. E a mistura de castas enfraquece isso, torna o vinho adstringente, enfraquece
estas propriedades que todas as castas originais têm e contaminam o vinho. Pronto. Foi isso que eles fizeram. Para quê? E depois espalharam essa merda toda, essa cultura dos vinhos, isso é tudo uma treta. Espalharam esses provadores de vinhos e com aquela lábia, eles têm uma lábia do caralho, não é? Com aquela lábia que fazem poesia com os vinhos, que misturam as castas e depois fazem uma descrição para cada uma das castas. Cada uma delas tem uma personalidade, é quase como se fosse, é quase como uma casta fosse uma mulher, uma deusa, que eles inventam ali mil e uma coisas para quê? Para quê? Para nos enganar. Porque a mistura de castas contamina o alimento. E eles embelezaram toda essa contaminação para vender. Para quê? Para vender. Que isto é um bruto do negócio. O negócio dos vinhos, não é? E quem é que está por trás do negócio dos vinhos? Há bons produtores de vinhos, mas que são cada vez menos. Porquê? Porque eles estão a agregar, eles estão a destruir os pequenos produtores e a agregar poder nos grandes produtores. Porquê? Porque os grandes produtores é que exportam. Os grandes produtores de vinho é que exportam o vinho. E é isso que eles querem. Por isso é que eles andaram a identificar o genoma da uva, andaram a fazer bancos de dados genéticos da uva para manipular as uvas. Para quê? Para destruir as castas, as castas dos pequenos produtores, que são os nossos produtores, são os nossos principais produtores, são pequenos produtores. Porquê? Porquê que são pequenos? Porquê? Porque os pequenos produtores é que trabalham com as monocastas. E eles, o que é que eles fizeram? Eles andaram a investigar, andaram a capturar o genoma todo, de todos os alimentos, mas da uva, atacaram principalmente a uva, por causa daquilo que Deus nos disse. Há uma passagem na Bíblia que diz que a uva, ele diz para poupar a uva, há uma passagem lá que diz que a uva é importante. Portanto, a uva é um fruto muito importante para nos protegermos contra várias doenças e contra a radiação, contra um holocausto, contra um ataque nuclear, contra a radiação nuclear, que é o que eles estão a espalhar por todo lado. A uva e o óleo, não é azeite, é óleo. A Bíblia não fala em azeite nenhum, fala em óleo, que é outra coisa que eles subverteram. O que é que eles fizeram? Eles tiraram-nos o girassol, o Alentejo, já me disseram, uma pessoa que sabe disto tudo, já me disse que o Alentejo estava cheio de trigo e de girassol. Eles arrancaram isso tudo, mataram isso tudo, que era a nossa cultura, era de girassol, como a Ucrânia. E trigo, eliminaram isso. O que é que eles plantaram lá? Oliveiras, a porcaria das oliveiras manipuladas geneticamente. Oliveiras manipuladas geneticamente. Não há nenhum inseto polinizador que polinize aquilo. Não há nenhum inseto polinizador nativo, insetos nativos polinizadores, como as abelhas, não polinizam essas oliveiras, que aquilo é um veneno já. E eles espalharam isso tudo lá no Alentejo e contaminaram toda a gente, destruíram o Alentejo todo e contaminaram toda a gente com a porcaria do azeite. Este Natal eu fiz uma experiência que usei azeite na comida, azeite fervido, não me fez bem. Portanto, confirmei, está confirmado, o azeite é um veneno. Por isso é que a República Checa, a cozinha da República Checa, não usa azeite. Porque eles dizem que altera o sabor dos alimentos. E altera. Abafa. O que é que o azeite faz? Abafa as fragrâncias. Abafa as propriedades. É um sedativo. O azeite abafa as propriedades dos alimentos. O sabor dos alimentos fica abafado, fica alterado. É um sedativo. O azeite é tipo um sedativo. É um anestesiante, é um sedativo. E fez-me mal. E mais, o azeite que eu comi este Natal foi um azeite do melhor azeite de Portugal. Do melhor. Portanto, mesmo de produtor de confiança. Mas, desculpem lá, os corpos são todos diferentes, reagem todos de forma diferente. A mim, eu tenho a certeza que o azeite é um veneno. E mais, e Deus não fala em azeite nenhum, fala em óleo. Óleo não é azeite. Azeite é um óleo, mas óleo não é azeite. A nossa produção era de girassol. É como a Ucrânia. Agora, voltando à Ucrânia, que é o mais importante. Eles também andam a destruir a Ucrânia lá. Voltando à Ucrânia, que é o mais importante.
O que é que eles querem fazer? O que é que eles querem fazer? E o que é que acontece quando a cortiça entra em contacto com a água? A cortiça é madeira. A madeira em contacto com a água gera metanol, que é o pior dos álcools. É o álcool mais tóxico que existe. É o metanol, que é conhecido como o álcool da madeira, porque é gerado quando a madeira degrada com a água, reage com a água, que é o que acontece com o vinho. Portanto, reparem o que é que eles fizeram. Eles contaminaram o vinho com a madeira, com as pipas de madeira, com a cortiça. Para quê? Para dizer que o vinho faz mal, quando não faz. É a bebida que devíamos todos beber, que é sumo de uva. E depois uma coisa que eles fizeram interessante, não tem piada nenhuma, não é? Mas interessante no sentido de descobrirmos o que eles fizeram. O que é que eles fizeram? Eles contaminaram o vinho com a madeira para gerar o álcool metanol, que é altamente tóxico, é muito tóxico. Porque o álcool, pelo que eu estou a estudar, o álcool da fruta não é tóxico. O açúcar gera álcool, a fermentação alcoólica dos açúcares, o nosso corpo, ao fermentar os açúcares, gera álcool. Portanto, o nosso corpo usa álcool como combustível celular também. Gera álcool como combustível e como um desinfetante natural para controle microbiano. E esse álcool é gerado pela fermentação das frutas. Principalmente das frutas, da frutose, da sucrose, dos açúcares. E dos cereais também. E dos cereais também, que não faz mal nenhum. O problema é o álcool da madeira. Eles foderam-nos com o álcool da madeira. Eles contaminaram o vinho e não só. As pessoas, olha, outra coisa, outro gozo que eles estão a dar a toda a gente. As pessoas que não bebem álcool e bebem muita água estão a gerar muito álcool dentro delas. Eu vou voltar a repetir, porque isto é verdade e é muito importante. As pessoas que não bebem álcool, que não bebem bebidas alcoólicas, mas bebem muita água e comem muitas fibras, muitos alimentos fibrosos, o que é que acontece no corpo delas? As fibras têm celulose. A celulose é da madeira. A água, ao reagir com a madeira, vai gerar metanol, que é o álcool da madeira, que é o pior álcool, que vai intoxicar o fígado, que vai danificar as células, que vai provocar as doenças. Por isso é que as pessoas que não bebem álcool adoecem. Há muitas doenças que não aparecem, que não surgem em pessoas. Portanto, há muitas pessoas que não bebem álcool que ficam doentes por causa disto. Estão a ver a gravidade disto? Como eles estão a gozar com toda a gente. Há muitas doenças que aparecem em pessoas que não bebem álcool e cujos sintomas dessas doenças são os mesmos dos alcoólicos. Por isso é que eles inventaram essa treta eles inventaram essa doença do... Como é que se chama? Doença hepática não alcoólica. Eles inventaram isso para encobrir isto que eu estou a dizer. Eles inventaram essa doença, eles apareceram com as hepatites, com as infecções no fígado, as infecções no fígado. Há pessoas que não bebem álcool que ficam doentes, que ficam com hepatites, ficam portanto, com infecções no fígado. E o que é que eles fizeram para encobrir? Por causa disto que eu vos disse, do álcool da madeira, da celulose, das fibras em contacto com a água. O que é que eles fizeram para encobrir isto? Disseram que são doentes hepáticos não alcoólicos. E o que é que eles fizeram? Ainda mais grave, atribuíram essas doenças hepáticas não alcoólicas ao açúcar, quando não é o açúcar que provoca as doenças. Muito pelo contrário. O açúcar fornece energia às células hepáticas do fígado e às outras células todas do nosso corpo para nos proteger, para nos dar energia, para proteger o fígado. Eles subverteram tudo. Esses desgraçados são altamente criminosos, meu. E faço um apelo aqui aos bons médicos para exporem isto. Para exporem isto uma vez por todas. Eu não quero acreditar que todos os médicos são os filhos da puta, não é? São criminosos. Não há bons médicos. Há médicos que vão para a medicina
com boas intenções. Portanto, exponham esta merda, meu. Porquê? Até por uma questão de preservação cultural, preservação económica, muita gente que trabalha nos vinhos, que é de parte da nossa cultura, que estão a ser enganados. Outra coisa. Porquê que eles espalharam carvalhos para a cortiça por todo lado? Porquê que eles espalharam os carvalhos, os sobreiros, a quercus? Quercus é o nome de um sobreiro. Eles espalharam carvalhos e sobreiros por todo lado. Para quê? Para a agropecuária. Para desflorestar as nossas florestas. Mataram as florestas todas. Todas, é uma forma de dizer. Desflorestaram, sim, grande parte do território português. Desertificaram, portanto, eles arrancaram com as árvores de grande porte e altas, pinheiros, que é a nossa árvore nativa, e mesmo o eucalipto. O eucalipto está a ser demonizado porque é uma árvore nativa. Não é que, eles dizem que vem da Austrália. Então o pinheiro também não é daqui, vem da Austrália ou vem de outro sítio. Não, o eucalipto é muito importante, é um desinfetante. Por isso é que eles andam a dizer mal do eucalipto. Há um problema grave de monoculturas de eucaliptos por causa da pasta de papel, da indústria do papel. Isso é um problema, sim, de falta de regulamentação. A indústria do papel faz o que quer, faz parte do PSI 20, não é? A Altri, essas empresas alguém tem que lhes pôr dar-lhes com uma marreta em cima, não é? Mas isso são poderosos, não é? Isso é um problema, mas o eucalipto é muito importante, é um desinfetante do ar. E eles não conseguem usar os satélites, nem as redes de telecomunicações que eles estão a usar, SIGINT, Full Spectrum Dominance, os satélites, as armas eletromagnéticas, eles não conseguem usar isso com as frequências que o eucalipto emana no ar, que são as ervas aromáticas. O eucalipto é uma planta extremamente aromática e emana uma fragrância extremamente forte. É como as herbáceas, por isso é que eles também andam a demonizar as herbáceas. A hortelã, é como a hortelã, a menta, por isso é que eles querem proibir o tabaco eletrónico com sabores a menta e hortelã, por isso é que eles disseram mal das pastilhas elásticas com sabor a menta e hortelã, está tudo relacionado, estão a perceber? O eucalipto é uma árvore grande e com tronco largo, que também foi arrancado. As monoculturas de eucaliptos já são os eucaliptos muito fraquinhos, fininhos, já é uma degeneração do eucalipto. Pronto. Mas o que é que eles fizeram? Eles espalharam carvalhos e sobreiros por todo lado para o cultivo de porcos, para a agropecuária intensiva. Foi o que eles fizeram no Alentejo. Por isso é que eles espalharam oliveiras e destruíram os girassóis e as florestas todas que havia lá. Aquelas árvores pequeninas. Havia lá outras árvores pequeninas que era muito usado para os rebanhos. Haviam outras árvores que eles mataram essas árvores todas para espalhar a agropecuária, porcos, azeitonas, oliveiras, azeite e porcos, estão a perceber? A dieta mediterrânea, que são venenos, são alimentos que nós não devemos comer. Pronto, foi isso que eles fizeram.